E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao Planeta Humanas. Como vocês sabem, né, nesse canal a gente sempre trata de temas que estão envolvidos dentro das disciplinas de humanas. Hoje não seria diferente, eu trouxe para vocês um tema de atualidades. Imagine uma situação onde ocorre aí uma terceira guerra mundial, o Brasil vai participar dessa guerra. Quem seria convocado? Qual parcela dos cidadãos brasileiros teria que ir para essa guerra aí? Eis a questão. A gente sabe que há muita coisa envolvida, muita coisa para acontecer para chegar aos finalmente de uma terceira guerra mundial, mas faz sim parte do imaginário das pessoas pensar que a qualquer momento alguém pode fazer aí uma besteira muito grave, e isso acabar levando então o mundo aí a uma terceira guerra mundial. Hipoteticamente, né, só correndo, quem aqui do nosso Brasil ia fazer parte desse contingente aí que seria mandado, né, para lutar em nome do país? Se você chegou nesse vídeo, certamente você está preocupado, né? Como muita gente está preocupada também. Vamos então esclarecer essa questão aí. Bom, gente, vocês estão no Planeta Humanas. Se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento. Deixa aí sua inscrição, ativa o sininho de notificações, porque assim vocês vão receber todo o conteúdo que for lançado aqui no canal, tudo em primeira mão. Deixa também o like no vídeo, porque isso ajuda demais esse trabalho que eu realizo aqui. Eu costumo dizer que é bem difícil fazer tudo isso. Então, para dar um gás, para dar uma energia, para continuar trazendo conteúdo aqui para vocês, deixa aí o like, porque isso vai ajudar muito, beleza? Já escreveu, já deixou o like? Agradeço demais, bora lá. Bem, tá aí em todos os jornais esse conflito, essa invasão, né, envolvendo aí a Rússia e a Ucrânia. Vocês já devem ter visto que grande parte da população da Ucrânia está se refugiando em outros países e que os homens ficaram lá para combater. Mais especificamente, os homens que, de acordo com as informações, né, passadas pela mídia, estão aí entre 18 e 60 anos. É esse grupo que está fazendo parte das forças de resistência contra a Rússia. E no caso do Brasil, será que é a mesma situação? Se houvesse uma guerra envolvendo o Brasil, seriam também os homens de 18 a 60 anos que seriam convocados? Bora ver isso agora. Essa questão a respeito da convocação, você vai encontrar mais informações no Decreto-Lei 1187 de 1939. Ele que estabelece aí o serviço militar no Brasil, e nele você vai encontrar essas regras aí que envolvem a convocação. No capítulo 1, ele fala da obrigatoriedade e duração do serviço militar. E nele a gente pode encontrar aí algumas informações sobre a convocação dos homens. Ele diz no parágrafo 3º que, em caso de guerra externa ou para manter a integridade nacional, todo brasileiro maior de 18 anos e até uma idade que o governo fixará, em consequência das circunstâncias da ocasião, poderá ser chamado a prestar serviço em defesa da pátria. Então, como você pode ver, todo brasileiro maior de 18 anos, até uma idade que o governo fixará, em detrimento das circunstâncias da ocasião. Além dessa informação, a gente tem que, em tempos de paz, a obrigatoriedade de servir é até os 45 anos. Em tempos de guerra, a idade limite pode ser estendida. A Lei 4.375, de 1964, no capítulo 2, que fala sobre a duração do serviço militar, lá no parágrafo 1º, diz o seguinte: em tempo de guerra, esse período pode ser ampliado de acordo com os interesses da defesa nacional. Certamente, quando eu falei aí dos 45 anos, se você é uma pessoa que está acompanhando aí esses acontecimentos que envolvem Rússia e Ucrânia, você naturalmente pode ter pensado a respeito dessa diferença de idade, né? Ah, no Brasil, até os 45 anos, na Ucrânia, até os 60 anos. Não é bem assim. Esses 45 anos vale para tempos de paz. Em tempos de guerra, essa idade pode ser idêntica ou diferente em alguns aspectos. Tudo vai depender das circunstâncias, da ocasião e do interesse, então, da defesa nacional. Fechou? A gente viu aqui questões sobre a idade máxima, mas e a mínima? Será que ela pode mudar também? Será que, como no caso da idade máxima, né? Dependendo dos interesses da defesa nacional, a idade mínima também pode mudar? Bem, quando se trata da questão de ser menor de 18 anos, a Lei 4.375 de 1964, lá no parágrafo 2º, diz o seguinte: será permitida a prestação do serviço militar como voluntário a partir dos 17 anos de idade. Então, para menor idade, a partir dos 17 anos, como voluntário. A obrigatoriedade é a partir dos 18 anos. E no caso do pessoal da igreja, os eclesiásticos, eles vão estar livres da guerra? Eles vão ser chamados para combate? Aí a gente tem dois pontos. Em tempos de paz, eles estão livres do serviço militar. Não é obrigatório servir em tempos de paz.
Quando o país está em tempos de guerra, aí vai depender de uma situação. Se ele está lá exercendo a sua função de sacerdote, ele é isento. Mas, de acordo com aquele decreto de 1939, na parte que fala das isenções, lá no parágrafo 3º, diz o seguinte: os eclesiásticos que renunciarem ao exercício sacerdotal ficarão sujeitos ao serviço militar como qualquer cidadão na forma desta lei e respectivo regulamento. Ou seja, a princípio, os eclesiásticos estão isentos. Mas se eles renunciarem à sua função sacerdotal, aí eles ficam sujeitos a serem convocados como qualquer pessoa comum. Ainda falando sobre isenções, vamos ver também quem é que não é chamado de maneira nenhuma. Esse ponto ainda envolve, né, o Decreto-Lei lá de 1939, e ele diz o seguinte no artigo 92. As isenções de serviço, tanto no Exército como na Marinha de Guerra, são de duas espécies. A primeira, por motivo de saúde, defeito físico ou exercício sacerdotal de qualquer religião, e B, por excesso da classe convocada sobre o contingente total a incorporar. Então, você vê aí que existem casos em que há, sim, isenções para determinados grupos. O artigo 93 diz que as isenções relativas à linha N do artigo anterior poderão ser temporárias ou definitivas. A isenção vai ser definitiva quando a pessoa tiver um defeito físico ou moléstia incurável, ou então quando ela está aí no exercício sacerdotal permanente. A gente pode abrir aquele parêntese, né? Se ela sair do exercício sacerdotal, ela pode ser convocada como qualquer pessoa comum. E a isenção vai ser temporária quando a pessoa estiver incapaz temporariamente por questão de saúde. Ou seja, no momento ela está passando ali por um problema de saúde que não permite que ela seja incorporada. Há períodos em que são feitas revisões, né, de saúde, e se essa pessoa em outro momento for declarada apta, ela pode sim ser convocada normalmente. E para o caso das mulheres, a gente ainda não tocou nesse ponto, né? Na situação das mulheres, esse mesmo decreto de 1939 fala o seguinte: as mulheres só em caso de mobilização serão aproveitadas, em encargos compatíveis com a situação e natureza, seja nos hospitais, no serviço de assistência nosocomial, fora das zonas das operações, seja nas indústrias e místeres correlatos com as necessidades de guerra. Então você vê aí, as mulheres podem sim ser convocadas, mas para situações bem específicas, como é o caso das mostradas aí nesse parágrafo. Para a gente fechar esses casos, né, que envolvem convocação, vamos pensar também no caso das polícias. Porque é o seguinte, a gente pensa que os militares da ativa, eles com certeza vão ser convocados, os reservistas, em algum momento, eles também podem ser convocados, mas e a polícia, né? Polícia militar, por exemplo, ela vai ser convocada para uma guerra? Ou isso fica a cargo somente do Exército, Marinha e Aeronáutica? A resposta é sim. As polícias podem sim também ser convocadas. As polícias militares têm as suas atribuições específicas. Isso pode ser visto lá no artigo 144 da nossa Constituição Federal. Mas o fato de ela ter essas atribuições específicas não exclui o fato de que ela pode sim ser convocada para uma guerra. Esse mesmo artigo 144 diz que a Polícia Militar e o Bombeiro Militar são forças auxiliares e reserva do Exército. Então, sim, não só a Polícia Militar, mas também o Bombeiro Militar podem sim ser convocados para a guerra. Aí, como vocês podem ver, né, pouca gente escapa dessa situação. São diversos grupos que podem ser convocados para uma guerra, e os casos que envolvem isenções são bem limitados mesmo. Mas me diz aí, tirou a sua dúvida? Ficou claro para você como é que funcionam essas situações? Qualquer coisa, deixa aí nos comentários para a gente também compartilhar conhecimento. Você tem alguma coisa a acrescentar? Você entende melhor do assunto? Tem alguma preocupação relacionada ao tema? Compartilha aí com a gente. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, que são coisas muito importantes para esse trabalho que eu faço. É isso, gente. A gente se encontra na próxima aula. Bons estudos para vocês. Até mais.